O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. É a vós, Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Estava lá a mãe de Jesus. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que estás querendo de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. A certa altura, o vinho acabou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam tudo o que ele lhes disser. Havia 6 talhas de pedra colocada ali para a purificação dos judeus. Em cada uma delas cabiam de 80 a 120 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: encham as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Então Jesus lhes disse: agora tirem e levem para o organizador da festa. Ele experimentou a água transformada em vinho. Não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O organizador da festa chamou o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando já beberam bastante, serve o inferior. Mas tu guardastes o melhor vinho até agora. Jesus realizou este início de sinais em Caná da Galileia e manifestou-se a sua glória, e seus discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentar um pouquinho? Como todos sabem, hoje nós estamos rezando essa Eucaristia para recordar um pouco a nossa história, a história da nossa paróquia, a história da presença da imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui entre nós. Mas eu diria que não é apenas a imagem de Nossa Senhora Aparecida que está aqui dentro de nós. É a ação dela que aconteceu durante esses 80 anos, onde tanta gente já recebeu milagres na sua vida. Ela foi aquela que, conforme o Evangelho nos disse, provocou, modo de falar, o primeiro milagre de Jesus. Para João, esse milagre de Jesus foi o primeiro sinal que Jesus fez para que as pessoas, vendo os sinais, acreditassem e, crendo, tivessem a vida eterna. Eu quero contar 2 fatos para vocês de ontem para hoje, para ver que o Nossa Senhora atua ainda agora, né? Ontem, acabada a missa aqui das 7h30, havia aqui, por último, tinha uma senhora com a filha. Elas vieram de Brasília porque a filha tinha que fazer uma cirurgia. E elas que procuraram no site onde um hotel que estivesse próximo de uma igreja. Aí encontraram que tinha uma igreja aqui, se hospedaram no hotel aqui em frente. E aí ontem elas estavam ali, aí a filha foi para o hospital, mas antes de ir para lá, ela comprou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e deixou lá na cama dela, lá na cabeceira da cama dela. Segundo os exames que ela trazia, ela tinha que fazer uma cirurgia bastante grande. E aí, quando foi lá fazer a cirurgia, só tinha uma coisa mínima para ser feita. E aí, elas comentaram entre si: não foi por acaso, foi Nossa Senhora Aparecida. Aí, ontem elas estavam ali, pensaram em ir na missa, vieram à missa. Então vieram, a moça ainda muito dolorida, vieram atravessar a rua e vieram aqui. E aí a surpresa delas foi que quando elas entraram aqui na igreja, diz: é a igreja de Nossa Senhora Aparecida.
Não foi por acaso. Foi o testemunho que elas disseram ontem. E hoje de manhã elas voltaram aqui para rezar aqui na capela. Então esse é o primeiro fato. Segundo fato, ontem eu anunciei nas missas que quem quisesse escrever uma mensagem, uma frase, uma poesia sobre Nossa Senhora ou sobre a paróquia, então que fizesse ou mandasse por e-mail e entregasse à secretaria. Hoje à tarde chegou uma mensagem por e-mail de uma senhora, tem o nome dela, agora eu esqueci. Ela disse que um dia, ela era ateia, segundo ela, e um dia ela estava passeando aí no Parque das Bicicletas, foi fazer caminhada e tal. Aí no final da caminhada ela estava exausta, mas estava muito vazia assim, e aí ela disse que viu a igreja e resolveu entrar. Na hora que ela entrou, era o Padre Vans que estava celebrando, ele estava cantando aquela música, é impossível, né, não crer em ti. E ela disse que aquilo tocou tanto o coração dela, que ela se converteu. Ela diz, agora ela é crente, era uma ateia e agora ela fez até em forma meio de poesia, ela agora divulga, né, essa graça que ela alcançou. Então, contando esses dois fatos, eu só estou querendo dizer, nós vamos publicar a historinha dela no boletim, no número próximo. Contando esses dois fatos, só queria dizer isso, que Maria não é apenas um ícone que está aí para ser lembrado, né? É uma realidade que ela está presente no meio de nós, no dia a dia, abençoando as pessoas que a procuram e fazendo com que as pessoas alcancem as graças que precisam. Ela leva a Jesus os pedidos, como levou o pedido lá. O pedido não, ela mesma percebeu a necessidade lá nas bodas de Caná. Então ela mesma levou a Jesus e ela continua sendo aquela que leva a Jesus a necessidade de seus filhos que estão aqui. Então nós hoje queremos renovar esse nosso compromisso com Maria, nossa padroeira. Quem leu a história ou vai lê-la ainda, vai verificar o quanto o Raul Loureiro, Antonieta e outros lutaram para conseguir o terreno, para construir a igreja em honra de Nossa Senhora Aparecida. E o Loureiro dizia lá, no seu discurso na pedra fundamental, que estariam lançando a pedra fundamental de uma igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida, e que ela seria aqui para São Paulo aquilo que a Aparecida do Norte era para o Brasil. E ele dizia lá também que muitas graças iam ser recebidas. Ele próprio tinha recebido. A Zélia pode contar um dia aí de uma ocasião em que ele sofreu um assalto na casa, né? E a pessoa lá que estava com o revólver apontando para ele, né? A Zélia sabe contar melhor essa história aí, porque ela deve ter presenciado. E ele foi salvo, segundo o testemunho dado pela intercessão de Nossa Senhora. Então, ela vem se manifestando assim, protetora, desde o seu início, e continua sendo. Esses dois fatos que eu contei são recentes. Tantas outras pessoas que já manifestaram aqui ter recebido graças. Então, o que nós queremos não é apenas celebrar uma história de 80 anos, é recordar esses fatos que a salvação está acontecendo ainda hoje, continua, veio nesses 80 anos e continua até agora e vai continuar no futuro. Maria, ela tem força junto ao seu filho.
Então nós somos convidados, animados para renovar sempre essa nossa devoção a essa intercessora nossa mãe querida, junto a seu Filho Jesus. Vocês viram aqui ao lado tem um painel. Eu vou pedir para o Padre Ederaldo explicar um pouco o significado desse painel. É um pouco o resgate da história. Então aqui é uma coisa razoavelmente simples, mas com uma profundidade grande, acredito. Nós temos que perceber que a história dessa igreja, dessa comunidade, ela não começou apenas no dia 26 de março de 33 e nem em outubro. Ela veio antes e está dentro de um contexto histórico que marcou, que deu sentido para os pioneiros para começarem e continuarem com a ideia da construção. Isso aqui é uma carta, não é uma carta, é a nomeação por parte do arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo de Silva, nomeando, fazemos saber que, atendendo às necessidades espirituais dos fiéis residentes em Indianápolis, nessa capital, havemos por bem, pela presente, nomear a comissão abaixo designada, sob a presidência de um vigário, para tratar da construção da igreja no bairro de Indianápolis, sob vocação de Nossa Senhora Aparecida. O presidente é o respectivo vigário, tesoureiro, o senhor Raul Loureiro, e todos os membros que participaram dessa primeira comissão. Isso foi no dia 26 de fevereiro de 1930. Sabemos que o arcebispo, ele não foi a princípio muito favorável à ideia de fazer um outro templo a Nossa Senhora Aparecida, porque a Arquidiocese de São Paulo pegava desde dos limites de Curitiba, o interior de São Paulo inteiro e nas áreas muito grandes, e já tinha o Santuário Nacional. Mas acabou cedendo, vamos colocar assim, por ação de Nossa Senhora Aparecida, a erigir esse templo. Isso em 1930. Em 1930, nós tivemos a Revolução de 30, que foi a tomada do poder por Getúlio Vargas, aí começou o Estado Novo. E São Paulo bateu de frente com o governo federal. E a promessa para depor as armas, a promessa do governo federal de Getúlio, era que em um ano no máximo teria uma Constituição nova, o país. E essa promessa não foi cumprida. O que aconteceu? Metade do país pegou em armas para defender a Constituição prometida por Getúlio Vargas. E aí veio a Revolução Constitucionalista de 32, que marcou profundamente a história de São Paulo. Juntou-se Mato Grosso, Minas Gerais, pedaço de povo de Goiás também. O que é interessante perceber é que nessa revolução, que durou 3 meses e alguma coisinha, você tem forte a presença da devoção, a devoção de Nossa Senhora Aparecida. Esses cartazes aqui mostram os símbolos, os broches utilizados pelos soldados, e esses santinhos aqui que eram dados para os soldados que colocavam nos capacetes por dentro. E é muito interessante, especialmente este que está aqui: Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, protegei o soldado brasileiro na defesa da pátria. Tem uma oração e depois, lembrança da comissão encarregada da construção da igreja de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, em Indianápolis. Imprima-se Dom Duarte, arcebispo metropolitano. Então é interessante perceber, vasculhando a história, que a devoção a Nossa Senhora Aparecida, e especialmente a imagem que temos no nicho central, ela está enraigada na história do nosso estado, logo na história do país. A guerra estava consumindo muitas vidas, consumindo muitos recursos, e Dom Duarte convocou uma missa campal pela paz. Tanto é que tem alguns recortes de jornais aqui, e o slogan era: Nossa Senhora Aparecida, salvai o Brasil. E a ideia era, essa imagem, ela saiu de onde hoje é a Catedral da Sé,
foi em procissão, participaram autoridades, governador, etc. Ficou na Santa Ifigênia, na igreja que conhecemos, e só sairia de lá quando voltasse a paz. Acabado a guerra, né, acabou a Revolução Constitucionalista, 32, veio a Constituição de 34, essa imagem foi para a igreja de Nossa Senhora da Conceição, e depois veio para cá, e essa que está aqui, que foi feita em 1928. Então é interessante perceber todo essa história que moldura o sonho dos pioneiros, e no meio desses pioneiros a família central foi a família Loureiro, o senhor Raul, sua esposa e todos que dedicaram a sua vida para a construção desse templo. Aqui nós temos fotos do terreno onde hoje nós estamos, da nossa igreja, e da Avenida Araci, na década de 30, que hoje é a atual Avenida Ibirapuera. Nessa região, nesse período, vários filhos de imigrantes alemães e húngaros trabalharam em algumas tecelagens que tinha na região. Esses imigrantes vieram na década de 1890 para construir a estrada de ferro. O bonde, porque naquela época o Fernando Aren Júnior, que era encarregado de uma autarquia ligada a loteamento de terrenos aqui em São Paulo, ele loteou toda essa região, e o coronel Joaquim Ribeiro dos Santos, ele comprou a área que hoje está a praça, hoje está a igreja, e teve uma grande negociação, uma instabilidade nessa negociação devido à Revolução de 32. E com o passar do tempo foi se concretizando esse sonho, feita a comissão, o coronel voltou atrás, não vou mais vender, vou vender, fez permuta, toda uma história. E aqui está o Papa da época, o Bispo Dom Duarte, e conseguiram o Padre Vicente Hirsch, que era o provincial dos Salvatorianos, que tinham chegado há pouco tempo aspas, no Brasil. Esse é o fundador da congregação. Eles designaram o Padre Roberto Alves para, junto com essa comissão, encaminhar a construção, encaminhar a ereção da igreja de Nossa Senhora Aparecida em Indianópolis. O que é interessante a gente perceber é que não foi uma coisa fácil, de uma hora para outra. Vamos fazer, pronto, acabou. Não. Teve instabilidades políticas, teve paixões de orgulho dos paulistas na época, orgulho ferido por causa de 30, depois 32, mas é aquilo que Padre Jordan, fundador dos Salvatorianos, ele sempre diz: na sombra da cruz nascem as grandes obras. E se hoje nós estamos aqui, foi graças à insistência dos pioneiros que conseguiram enfrentar todas essas dificuldades, esses contratempos, para fazer esse sonho de fé continuar para as futuras gerações. E cá nós estamos. Então esse bloco da história é uma pincelada da aspiração, do sonho de fé, de ter uma igreja voltada a Nossa Senhora Aparecida aqui na região, até a pedra fundamental, que é 26 de março de 33. Esse é o primeiro bloco da história. Teria muitas outras coisas para colocar aqui, mas vocês veem que o espaço é exíguo, mas dá para perceber um pouco a importância da Nossa Senhora Aparecida e como ela foi fundamental na vida e na situação sociopolítica da época também. Muito bem. Vamos então agora elevar a Deus as nossas preces. Podemos acompanhar pelo folheto, aí no número 11. Peçamos com fervor ao Pai, por intermédio de Maria, pelas necessidades da Igreja e nossas.